Olá, sejam bem-vindos. O vídeo é muito especial. Relata toda a trajetória dos Mamonas Assassinas. Bora começar. Antes de serem os Mamonas Assassinas, eles eram apenas uma banda de rock que sonhava em voar alto. Sérgio Reuli na bateria e Bento Inoto na guitarra se encontraram e decidiram unir seus talentos. Chamaram a banda de Ponte Aérea, mas ainda faltava algo para decolarem. O irmão de Sérgio, Samuel, entrou no baixo e em 1989 eles formaram a Utopia, uma banda de rock progressivo que fazia covers de grandes nomes do cenário nacional, como Titãs, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, RPM, entre outros. Mas foi em 1990 que o destino mudou o rumo da história. Em um show, a plateia pediu que eles tocassem Sweet Child of Mine do Guns N' Roses, mas eles não sabiam a letra em inglês. Foi então que eles perguntaram se alguém ali sabia cantar e Dinho levantou a mão e disse que sim. Ele subiu no palco e soltou a voz, mas não sabia a letra direito e acabou inventando na hora, misturando inglês com português e fazendo todo mundo rir. Foi um sucesso e ele conquistou o microfone da banda. Dinho, que era amigo de Júlio, o chamou para ser o tecladista da banda, já que ele era um craque nas teclas. Todos eram muito talentosos e assim se completou a formação da Utopia. Eles começaram a tocar nas periferias de São Paulo, muitas vezes bancando os próprios shows e levando o cano dos contratantes. Eles tocavam de graça e o primeiro disco que eles lançaram, A Fórmula do Fenômeno, foi um fracasso. Das 1000 cópias que foram feitas, só venderam 100 e olhe lá. Quem comprou foi só a família e os amigos. O disco foi produzido por Rick Bonadio, um produtor musical famoso que viu o potencial na banda e os incentivou a fazerem músicas próprias. Ele dizia que eles não iam a lugar nenhum sendo covers e que o público queria ver o lado divertido deles, que eles mostravam quando estavam brincando e zoando. Eles sempre foram muito brincalhões e estavam sempre na resenha. Foi aí que a sorte sorriu para eles. Dinho quis gravar no estúdio do Rick as músicas que eles faziam de brincadeira para animar os churrascos dos finais de semana, Robocop Gay e Pelados em Santos, que depois viraram os maiores sucessos deles. Foi aí que a Utopia se transformou em outra coisa. Eles mudaram tudo, o som, o visual, o nome. Eles tiveram várias ideias de nome, mas a que ficou foi Mamonas Assassinas. Eles queriam tocar em Guarulhos, no ginásio Tomeuzão, onde só os famosos se apresentavam. Mas eles foram rejeitados pelo dono, que disse que ali não era lugar para bandinhas. Dinho ficou furioso e disse que um dia eles iam implorar para eles tocarem ali. Depois disso, eles resolveram apostar tudo nas músicas de humor. Eles mandaram uma fita demo com 2 músicas, Pelados em Santos e Robocop Gay, para várias gravadoras, entre elas a Sony Music e a EMI. A Sony jogou a fita no lixo, achando que a banda era horrível. Mas a EMI gostou do que ouviu. Rafael Ramos, filho e diretor artístico de João Augusto, dono da gravadora, mostrou as músicas para o pai e disse que ele ia gostar. E ele gostou mesmo. Ele resolveu dar uma chance para os garotos. Os Mamonas fizeram um show para ele e ele adorou. Ele riu muito com as piadas do Dinho e com o figurino deles, que usavam cuecas e CDs na frente. Ele logo assinou o contrato com a banda. Mas ele queria 10 músicas para lançar o disco. Eles tiveram que se virar, porque só tinham 2. Eles mentiram para o João e disseram que tinham 7. Eles passaram uma semana inteira no estúdio, criando e escrevendo as outras músicas. No final, eles tinham 12. Em maio de 1995, depois da gravadora aprovar as músicas, os 5 garotos foram para Los Angeles realizar o sonho deles. Eles foram produzir o álbum com Rick Bonadio e finalmente gravaram o primeiro CD. No dia 23 de junho de 1995 eles soltaram o disco que voou pelo mundo afora e no dia seguinte já ecoava em todas as rádios, as pessoas clamavam pela música dos Mamonas. E é aí que se acendeu a chama do quê? Quando as músicas começaram a vibrar nas rádios eles já começaram a se tornar um dos maiores fenômenos do Brasil. Em poucos meses o disco dos Mamonas já era o disco mais cobiçado do Brasil também e estima-se que eles chegaram a vender 50.000 cópias em um único dia apesar das letras politicamente incorretas nos dias de hoje. Eles faziam muito sucesso não só entre os adultos mas entre as crianças também por conta das letras divertidas e diferentes, de todos os artistas e com essa explosão de popularidade eles começaram a aparecer em vários programas de televisão como Domingo Legal, Faustão, Serginho Groisman no Programa Livre. Todo domingo eles estavam na TV e lembra daquela história daquele ginásio?
Em janeiro de 1996 eles tocaram lá e fizeram um dos shows mais marcantes da banda, porque há 5 anos atrás eles tinham sido desprezados. O show foi para 18 mil pessoas. O cachê deles variava entre 40 e 100 mil reais, naquela época que era dinheiro para dar e vender. Eles faziam em média 8 shows por semana. Em 6 meses a gravadora faturou só com venda de discos, mais de 80 milhões de reais. E agora é a parte que a gente nunca queria que tivesse chegado, que é a do acidente dos Mamonas. No dia 2 de março de 1996, enquanto eles voltavam do último show deles aqui da turnê do Brasil, depois eles iam para Portugal. Esse show era em Brasília, então eles estavam saindo de Brasília e voltando para Guarulhos. A família, inclusive a Valéria Zopello, que era a namorada dele, e o pai estavam lá no aeroporto de Guarulhos esperando. Infelizmente o jatinho se chocou contra a Serra da Cantareira, às 23 horas e 16 minutos, tirando a vida de todos os integrantes da banda, o piloto, o copiloto e 2 assistentes da banda. E agora a gente entra na parte sobrenatural. Foi horrível o acidente. Teve toda uma questão também, que o avião chegou a pousar em Guarulhos e arremeteu. Se eles tivessem pousado quando eles pousaram, não teria acontecido. Eles tinham que virar para a direita e eles viraram para a esquerda, e aí quando eles viraram para a esquerda deu de frente com a Serra da Cantareira, só que era noite e não tinha sinalização. Mas enfim. A banda, os garotos sempre tiveram uma relação de amor e ódio com aviões. O Samuel costumava desenhar aviões toda hora e todos eles moravam perto do aeroporto de Guarulhos. No seu único disco, né, eles também chegaram a fazer um agradecimento para Santos Dumont por ter inventado o avião. Se não teriam que ir a pé para os Estados Unidos a pé, eles fazem essa brincadeira. Enfim. Em dezembro de 1995, a mãe Dina previu que a banda sofreria um acidente. Infelizmente a previsão estava certa. 13 Em entrevista à equipe da MTV, Dinho avisou que o avião da banda quase tinha caído dias depois. O avião caiu. O cantor disse que ia para Portugal e talvez não voltasse, e não deu tempo deles irem para Portugal, né, porque eles morreram antes de ir no show de Brasília. Os Mamonas anunciaram que aquela seria a sua última apresentação no Brasil. De fato foi a última apresentação da vida deles. Pouco antes do Dinho embarcar, um amigo lhe disse que ele iria arrebentar em Portugal, e o Dinho brincou falando que ele ia arrebentar a cabeça, e de fato ele teve a cabeça rachada ao meio. Além disso, tem mais algumas coincidências ou não, ou premonições que aconteceram. Antes do acidente acontecer, eles estavam saindo de Guarulhos e indo para Brasília, onde seria o último show, e depois disso eles partiriam para a turnê em Portugal. Algo anormal acontecia com o Júlio. Estava super nervoso, e a gente sabe que ele tá nervoso porque ele tá com essa inquietação. Todo este comportamento foi pelo fato de ter sonhado que o avião iria cair. Os Mamonas Assassinas foram um fenômeno cultural que marcou uma geração de brasileiros com suas músicas irreverentes, divertidas e diferentes. Eles conquistaram o público com seu carisma, humor e talento, mas também comoveram o país com sua morte precoce e triste. O acidente que tirou a vida dos 5 integrantes da banda foi um choque para todos que acompanhavam sua trajetória de sucesso e sonhos. Algumas pessoas acreditam que havia sinais de que algo ruim iria acontecer, outras pensam que foi apenas uma fatalidade. O que se sabe é que os Mamonas deixaram um legado musical e cultural que ainda é lembrado e celebrado por muitos fãs. Você acha que os Mamonas Assassinas teriam o mesmo sucesso se eles tivessem continuado com o estilo de rock pesado que eles tinham antes de mudar para o rock cômico? Você acredita em premonições ou coincidências? Você já teve alguma experiência parecida com a que os Mamonas tiveram antes do acidente? Qual é a sua música favorita dos Mamonas Assassinas? Por quê? Deixe sua opinião. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Quem não for inscrito no canal, por favor se inscreva e deixe o like. Forte abraço e muito obrigado!